há 20 anos eu faço todo dia exatamente a mesma coisa. E cada vez ela vai melhorando. Eu acho que cozinha japonesa não tem que ser fácil para todo mundo. Ela tem que ser o que ela é. Nosso entrevistado de hoje do Rodricast é o chefe Tadashi Shiraishi. Um dos principais nomes da culinária japonesa no Brasil. Um talento refinado, combina tradição e inovação. Convivi com a cozinha desde muito cedo. Todo o momento que eu tava com a minha avó, eu tava na cozinha. Tadashi aperfeiçoou suas técnicas em alguns dos maiores centros gastronômicos do mundo, incluindo Japão, Europa e Estados Unidos, trazendo um repertório global para a sua cozinha. Eu fiz tudo que eu tinha que ter feito, porque pelo menos eu volto com a consciência limpa. Hoje, ele comanda o Kanoi, o restaurante japonês mais caro e exclusivo do país, e se destaca como uma referência absoluta de alta gastronomia japonesa. Que tipo de referência que você tem de cozinha japonesa? Então as minhas, elas Exato. sempre foram de padrões muito altos. Aí eu falei assim, então eu só vou ser feliz do dia que eu trabalhar pra mim mesmo. Eu tenho que abrir o meu restaurante. E Tadashi é um verdadeiro mestre em transformar a simplicidade dos ingredientes em uma experiência inesquecível. Eu tô muito satisfeito onde eu chego profissionalmente, mas eu sei que ainda tem muito mais. Ainda dá pra ir mais longe. Acho que eu tenho energia, consigo fazer melhor. Tadashi, conta pra mim uma coisa que eu sempre quis saber. A gente conversou isso esses dias quando você esteve lá no meu estúdio, mas eu queria trazer aqui pra audiência. Eu queria trazer aqui as suas memórias infantis da culinária. Como foi essa experiência pra você na infância? Teve alguma referência em casa? O que você vivenciou? Cara, teve muita referência em casa. Acho que tem parte do ponto que, né, toda a minha família realmente é muito tradicional. Tá. Eu tenho uma conexão muito forte com o Japão. No lado da minha mãe, né? No lado do meu pai, eles já tiveram um formato de adaptação diferente. Eles Sim. sempre focaram muito em comida brasileira. Então tinha esse lado um pouco mais distante da cultura japonesa. Mas por conta dessa aproximação que eu tenho com o lado da minha mãe... Inclusive, né, Kanoi é o nome da minha avó materna, então tem realmente muito, muito forte esse aspecto. Cara, minha avó cozinhava, assim, em português, claro, minha avó cozinhava pra caralho. Assim, tipo, era muito, assim, de um nível que, quando eu começo a lembrar do que ela fazia, era tudo muito simples, mas tudo tinha muito sabor. Sim. Né? E eu só fui entender lá na frente, como profissional, por que essas coisas tinham tanto sabor. E tem muito a ver com técnicas que talvez ela nem sabia que ela estava usando, mas era construção de camadas. A gente sabe que no japonês, na cozinha clássica do Japão, a gente fala sempre de construção de camadas. É de uma forma muito simples na cozinha ocidental, é quando fala assim, ó, você não joga o sal só no final, né? Você tá fazendo, sei lá, um cozido, você coloca o sal em todas as etapas, porque você precisa construir essas camadas. Você vai construindo a camada de sabor. E querendo ou não, muita gente só aprende isso depois que vai pro profissional, assim, depois que você começa realmente a cozinhar num outro nível. Quando você cozinha em casa, você não vê um livro de receitas ou, sei lá, um programa de TV falando, você tem que cuidar da construção de camadas de cada sabor que você está colocando na panela. Ninguém fala É engraçado disso. que você falou isso e eu faço isso intuitivamente. Eu acho que tem gente que faz intuitivamente. Então, assim, eu acho que tem muita gente que cozinha super bem em casa e não faz ideia o quão bem cozinha, né? Mas, então, quando as pessoas falam assim, pô, minha avó cozinha pra caramba, e aí vem, sei lá, alguém que invalida isso daí, tipo, não, isso é coisa de louco, porque você gosta da comida da tua avó porque ela é tua avó. Cara, não. Às vezes a comida da avó realmente é algo espetacular mesmo, né? Então, e você vê isso em coisas muito simples, cara. Você vê isso, às vezes, quando você vai comer um arroz e feijão no boteco, você sabe que na hora que você coloca o feijão na boca, você fala assim, isso aqui foi muito bem feito. Sim. Né? Assim, você vê que tem sabor. Então, assim, eu cresço com uma referência muito, muito forte. Tem toda a questão da minha família ter uma livraria na Liberdade. Então, eu tive acesso à parte literária, assim, muito cedo também. Então, o que eu via... De altíssimo nível. De altíssimo nível, porque era tudo de lá. Era uma livraria de livros japoneses. Né? Então, minha família importava esses livros, vendia aqui no Brasil para um público muito específico. Então, tinha de tudo. Desde coisas que eu lia como criança, que eram coisas que eu adorava, do tipo dos Changeman, sabe? Aquelas coisas divertidas. Mas tinham coisas que eu gostava já porque era algo que minha avó via, assim. Então, começa com algo que a minha mãe acordava de madrugada para fazer uns obentôs bonitinhos pra gente levar pra escola. Por quê? Porque eu estudei numa escola japonesa. Sim. Né? Então, minha educação, ela começa com o japonês e depois eu vou para os outros idiomas que eu falo. Né? Então, minha mãe acordava super cedo e aí ela fazia lá a salsicha com o formato de polvo, com o gergelim, 2 gergelinhos pretos, que é o olhinho. Aquelas coisas super instagramáveis que a gente vê hoje, você tá me dizendo que isso era uma coisa tradicional familiar. Na minha casa rolava isso. Aí minha mãe acordava de madrugada para fazer isso para mim
e para minhas 2 irmãs. Não é que era algo exclusivo, assim, né? Era uma família de 3 filhos. E então, assim, tinha, né, aquele onigiri com o nori cortado e colado como se fosse tipo um macacão, assim, sabe? Como se... e aí tinha a temática do omelete, aí tinha... E, cara, e tudo isso era muito visual, mas... E lúdico, né? Muito. E o louco é que, assim, isso aí era tudo documentado em livro. Então, eu vi esses livros como criança, eu já vi aquilo porque eu falava assim, olha, mãe, que legal, esse aqui parece bacana. E ela, vendo a gente interessado naquilo, ela falava assim, esse aqui que eu vou fazer na semana que vem. Sim. Então, era uma questão até engraçada, porque talvez para um lado da minha mãe era talvez até uma competição dela com as outras mães, porque as crianças levavam lá uns obentôs assim, do tipo, cara, parecia uma competição de quem fazia o obentô mais bonito. E a minha mãe, ela sempre foi muito caprichosa, algo que realmente vem da minha família, especialmente do lado da minha família, do lado da minha avó. Então, a questão das artes manuais, da facilidade, né, de fazer isso, sempre está muito ligado a esse lado da pintura. Então, minha avó era ela fazia caligrafia japonesa, ela pintava aquarela. Legal. Né? Minha mãe costurava muito bem, desenhava muito bem. E aí eu também sigo um pouco nessa linha do cozinhar. E então, dar esses passos entrando para a cozinha foi algo muito natural, porque a habilidade manual já existia, né? Então... E uma coisa que eu falo que diferencia... Eu cozinho, sou cozinheiro mesmo, não chefe. E já tive muitas referências de chefes, né? A gente já teve chefe em casa e com formações acadêmicas e tudo mais, e com restaurante dentro de casa também. E eu falo que eu sou cozinheiro porque eu não tenho a parte visual da apresentação do prato e o quão isso é importante. E você está trazendo todas essas questões e eu fico imaginando o quanto que isso foi importante para você na construção da obra de arte que é a finalização de um prato, quando a gente fala de alto padrão. Como é que foi sua primeira memória assim, de você na cozinha já no ato de estar cozinhando? Mas isso, sei lá, de criança? Pode ser de criança. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro. Você não se lembra? Eu acho que eu convivi com a cozinha desde muito cedo. E assim. você ajudava a fazer as coisas? Coisas bestas, assim. Por exemplo, em casa a gente tinha uma tradição, né? Então eu estudava, né, a gente sempre morou com os meus pais e a gente sempre morou ali, inclusive no bairro onde você morava, né? A aclimação crescia ali no bairro. E aí, aos finais de semana, o meu tio vinha me buscar, e geralmente era eu e minhas irmãs. Às vezes minhas irmãs não queriam ficar com os meus pais. E aí eu passava sexta à noite, sábado, o dia todo ali na casa da minha avó, e no domingo os meus pais vinham, porque aí rolava um almoço de família. da família. E aí eu lembro que domingo era o dia mais legal, porque minha avó acordava muito cedo. E eu sempre dormia, né, muito pequeno, assim, eu sempre dormia ali no mesmo quarto que a minha avó, assim, eu gostava que ela contava, cara, umas histórias, assim, dos, tipo, as lendas né, do folclore japonês. Legal, então eu sempre gostei muito dessa questão, e aí eu dormia ouvindo essas histórias, e no dia seguinte eu sempre lembro de acordar com um cheiro de comida já. Isso muito cedo, assim, antes do sol subir, minha avó já estava na cozinha, e ela... Né? E o que eu mais lembro é um cheiro de muito ácido, assim, né? Vinagre. E era porque ela fazia um que a gente chama de makizushi, né? Que é um enrolado de sushi. A gente chama de futomaki, mais especificamente, que é um enrolado mais grosso, assim, com vários ingredientes. Então tem, sei lá, uma cenoura cozida, uma bardana cozida, né? Um campio, que na verdade é uma cabaça seca que a gente cozinha para ela ficar temperada, e você coloca o omelete ali, e aí você, né, enrola ali, mas você precisa fazer o arroz. E uma das coisas que eu mais lembro é quando ela começava a cozinhar esses legumes no shoyu, né? Porque isso aí depois iria como parte do recheio, e o vinagre do arroz. Sim. Então, são essas lembranças que eu tenho, e o mais louco é que minha avó não tinha acesso a algumas coisas, e ela, então, ao longo da vida dela, ela foi adaptando, e ela não cozinhava sushi com vinagre de arroz, como a gente faz hoje em dia. Ela usava ácido acético. E era um vinagre muito potente, assim, porque ela tinha que diluir com água, era algo mais simples. Ela regulava ali com açúcar, o sal, ela fazia... Ela construía o negócio. Exato. Devia ter um gosto todo específico. E aí tinha uma acidez mais potente. E aí eu acho que tem vários fatores. Hoje eu começo a fazer o breakdown de tudo isso, eu começo a ver que tem muito a ver com até uma herança cultural da onde ela vem. A minha avó vem de uma região mais ao sul do Japão, ali em Kyushu. E Kyushu tem algumas características de cozinha diferentes
da escola de Tóquio, diferente da escola de Kyoto, diferente da escola, né, do norte do Japão ali em Hokkaido, diferente ali de Tosa, né, ali numa região um pouco mais específica, onde tem uma cozinha bem diferente também. E lá tudo é mais, talvez mais vibrante. Eu sempre senti que a cozinha de lá sempre tem mais tempero, tem muita influência de outras cozinhas também. E eu acho que isso tem a ver, essa potência que eu vivenciei com a minha avó, ela é algo que eu carrego até hoje, mas é algo que desde criança, então assim, eu não lembro qual foi a primeira, mas eu lembro que todo o momento que eu tava com a minha avó, eu tava na cozinha, né? Então, eu acho que né, então tá ali fazendo, comendo, e aí eu lembro daquela festa, assim, que assim, cara, todo domingo parecia, assim, eu não sabia nem, mas assim... É um banquete, né? Cara, e aí eu cresço, essas pessoas falam, você tá, é tipo, é casa de italiano ou é casa de japonês? Porque era literalmente uma mesa enorme de comida, e tinha, assim, de você levar bandejas pra casa, porque a minha avó sempre caprichou muito nisso, Sim. E minha tia, né, a irmã mais velha da minha mãe, ajudava muito, minha mãe trazia lá as coisas dela. A especialidade da minha mãe, inclusive esse domingo ela fez, é um harusame. Harusame é um macarrão feito de feijão, né? A gente chama de mung bean. E é um prato que os japoneses comem muito, geralmente ela faz com salada. Então ela faz ali a versão dela com alga, pepino, né? Tem um molho ácido. E eu lembro, assim, dela fazer esse prato desde que eu sou criança, assim. Até hoje é algo que quando tem reunião da família, o prato da minha mãe geralmente é aquele. É o clássico assim, e é dela que ela prato que eu acerta adoro, sempre. assim. E, enfim, então, assim, cara, eu acho que eu vivencio essa questão da cozinha desde muito cedo. Então não tem algo muito específico daquele, sabe, tipo, nossa, então naquele verão de 1991, Tadashi pegou a faca. Não tem, cara. Tem algo esse storytelling trabalhado, não tem né? Porque... Mas isso que você está me trazendo é a realidade da construção disso. Eu me lembro, eu tive essa experiência mais da versão italiana, né? Da minha avó que fazia aqueles banquetes no domingo, dessa experimentação culinária em casa, porque a esposa do meu pai começou a estudar gastronomia, e eu lembro eu com 13 anos de idade na cozinha experimentando coisas e trazendo coisas, e eu fui aprendendo de maneira no teste ali empírica, e fui sempre experimentando coisas e tal. E eu faço essa pergunta da origem porque as comidas mais marcantes que eu já comi não foram em restaurantes estrelados, foram em casas de pessoas, temperos locais familiares. Porque é o que você falou, cara. Um arroz com feijão fenomenal não vai ser um chefe que vai fazer, vai ser alguma mãe ou alguma avó ou algum pai que tem um segredo ali de família, de alguma coisa que ele coloca ali que faz uma diferença absurda, né? Eu falo que o treinamento à exaustão, porque aquilo é feito milhares de vezes. E como foi para você o primeiro passo dentro de um restaurante profissional? Cara, foi no Brasil. Foi no Brasil, comecei aqui, mas foi exatamente aquilo que eu acho que eu imaginava, assim. Acho que para contextualizar, eu vou contar um pouco do que foi nessa jornada. Então, eu decido ali na época do ginásio já, falei, até antes eu já tinha falado, eu vou cozinhar. E quando você é criança, você fala pros seus pais o que você vai fazer, vou ser astronauta, vou ser bombeiro, vou ser não sei o quê. Tudo é lindo, que fofo. Que lindo. Dá uma roupinha pra ele, não sei o quê, sabe? E meus pais, eles sempre... Dá uma doma pra ele. Meus pais sempre foram muito verticais em relação à minha questão da educação, porque já retoma aquele ponto. Eu estudei a minha primeira infância numa escola japonesa. Tá. Né? Então, assim, os planos dos meus pais já eram muito certos o que eles queriam para mim. Aí depois eles me colocam numa escola onde, né, você começa a aprender português, tem um inglês muito forte, e aí... Assim, mercado executivo. Sim, a mira cara, o Tadashi, a gente tá assim, escola particular a vida inteira, depois vai pro colegial, eu fiz um cursinho para entrar num vestibulinho, para entrar num colégio técnico, já mirando, né, essa transição do mundo particular para uma escola estadual, que você tem uma série de pessoas. Então, todo esse plano já era um plano meio que sim, traçado. E aí eu vou só até a parte do colégio técnico. E lá no colégio técnico eu já me ligava que eu falei, cara, não adianta, isso aqui eu fiz porque eu precisava só provar para vocês que, cara, vocês fizeram a parte de vocês, cara, tô bem, aprendi, me formei, notas ótimas, sempre estive entre os melhores da sala. Mas eu falei assim, cara, só que eu quero cozinhar. E, lamentavelmente, isso não tem na USP, cara. E aí... Não tem.
E eu falei, vocês vão ter que lidar com isso. Não, como assim? Você tem que ir pra USP. Cara, você estudou a vida inteira, você tem potencial pra isso. E aí, quem bancou toda essa treta aí foi minha avó. Ela chegou e falou assim, Sua avó bancou a treta. Falou, ó, na época ela veio morar com a gente, porque ela morava com um tio meu, na casa que ela tinha, mas aí meu tio decidiu voltar pro Japão, aí minha mãe falou, cara, mora com a gente, tudo. E aí foi bem nessa época que rolou essa treta entre os meus pais. Você tava assim, com né? 18 ali. Não, foi, assim, já tava na época foi bem na época do vestibulinho, então eu tinha lá meus 13 anos ali e tal. Então já era uma época que, assim, de momento de decisão, assim, cara, os próximos 3 anos da sua vida são cruciais porque você vai ter que estudar para entrar na USP. E naquela época já era meio assim, porque... então, foi um momento bem... Eu lembro muito bem, porque foi a mesma época que eu graduei faixa preta no Karatê. Então, tinha vários momentos muito bons, assim, que eu venho num momentum muito bom, assim, sabe? O impulso das coisas estava muito, muito legal. Muitas coisas acontecendo e tendo realizações. Exato. Né? Então, cara... Colhendo o retorno. Você começa lá, tipo, sabe? Dentinho de leite no Karatê, que aí... Puta, era uma figura. Eu aparecia com uma faixa vermelha, eu falava que eu era o Ryu, sabe? Do Street Fighter. Não, os caras, tipo... Era, tipo, a alegria do treino, assim. Porque era meio que um mascotinho. Só que aí, sabe? Você vai 6, 7, 8, 9, 10, aí você vai crescendo. E aí começa a chegar... eu entendi que pra conquistar as coisas que eu queria era muito difícil. Sim. Porque... Primeiro você começa lá, porque primeiro a família não quer, então você já tem que superar a família. Né? No Karatê, puta, cara, eu era um palito. Imagina, magrinho. Eu apanhava que nem um retardado. Aí eu falei assim, pô, beleza, tô aqui desde os 5 anos de idade, quero faixa preta, né? Aí meu sensei lá, né, o Shihan, o meu sensei, ele falou assim, não, lamento, mas pra você pegar a faixa preta, você tem que ser campeão de alguma coisa. Você não ganhou porra nenhuma na tua vida, velho. Eu vou te dar faixa preta pra quê? Não, mas, porra, tá, potencial, não sei o quê, excelente aluno, tô treinando todo dia. Ele falou assim, daí, chega lá no campeonato, você não ganha nada. Até hoje, a única coisa que você ganhou foi medalha de prata. E medalha de prata não é nada. Você é o campeão dos perdedores, entendeu? Tipo, assim, ótimo. Exato. Então... E é um discurso que a gente ouve pouco hoje, né? E aí ele falou assim, você quer faixa preta? Você quer ser um dos mais novos a graduar nessa escola aqui, que tem 60 anos de Brasil? Então tá bom. Então Seja o cara. Você vai ter que me dar alguma coisa. Qual que é a troca aqui? Porque eu que vou ter que colocar o meu na reta, porque a hora que a gente autoriza você a fazer o exame e você não passa, as pessoas vão rir da gente, não de você. Aí eu falei assim, porra, é verdade, né? E aí ele falou assim, você vai treinar 6 dias por semana, se você quiser treinar 7 dias, a gente disponibiliza isso pra você. Você vai treinar com o meu filho, que na época a equipe dos caras era tipo campeã sul-americana de cara, os caras ganhavam tudo, assim. Então eram uns caras de 35 no auge, top. assim, no auge. E eu lá, um moleque de 12 anos, falou assim, você vai treinar 1 ano com esses caras, e ao final desse 1 ano, você vai lutar todos os campeonatos que a gente te inscrever, você tem que ganhar um. Você ganhar um, eu te autorizo. E com 14 anos, você com 13 anos, na verdade, você vai se graduar, e, né, então você vai ter, assim, você vai chegar nos campeonatos com 13, 14 anos como graduado. Enquanto tá todo mundo na marrom ali esperando uma chance, você já chegou graduado. Você já chegou lá. Então, assim, só que eu não tô aqui desfilando sei lá, tipo, um cachorro de pedigree, assim. Eu quero, cara, você tem que me dar alguma coisa. Quero um lutador. Então, eu sempre lidei com essas responsabilidades dentro da minha vida, mas, assim, em outros aspectos. No Karatê já foi assim. Então, o Karatê me ajudou muito a entender que, cara, a cobrança vai ter, você vai ter que lutar muito para conquistar algumas coisas, porque, assim, então, assim... É o processo. Meus pais sabiam, eu sabia que tinha tudo certo, assim, se eu quisesse realmente ir para USP, eu teria passado, assim, cara, tranquilamente. Sim, não seria um problema para mim. Mas a questão toda foi, cara, se eu tenho essa certeza que eu posso entrar na USP, por que eu não posso seguir a certeza de que eu quero ser um cozinheiro? E ser o melhor de todos, né? E aí, quem bancou isso aí foi a dona Canoe. Ela falou assim, olha... Eu acho que o Tadashi tem talento. Eu acho que ele foi exposto a muita coisa, culturalmente falando, desde cedo. Ele sabe o que ele quer. Ela falou, olha, sei lá, dá uma chance, né? Eu sei que não é o que vocês querem, mas assim, deixa ele seguir. Porque se alguma coisa der errado, cara, graças a Deus isso é uma família que tem estrutura para segurar o rojão que vai ser depois, né? Sim. Obviamente, meu pai não viu dessa forma. A gente ficou sem se falar por anos. Enfim, a gente só se voltou a se falar muito tempo depois. Mas foi uma decisão que eu falei, cara, eu vou sair do colegial já trabalhando. E foi uma decisão que eu tomei. Então, lá na época do colégio, eu fazia... eu tinha que estudar de manhã no médio e tinha que fazer o curso técnico à tarde.
E era um curso que eu odiava, de telecom, era o primeiro do Brasil, mas o curso era uma merda, cara. Tipo, e eram os mesmos professores de eletrônica que davam aula, então o curso era meio falho, assim. E aí eu perdi o interesse no primeiro semestre do curso. Ou seja, foi bem difícil. E aí eu já comecei a matar aula. Tipo, eu falei, não vou, eu vou fazer outras coisas. Aí ia lá, sei lá, ia estudar, ia ler os livros, ia fazer outras coisas, já meio que já pensando no que eu ia fazer. Já pensando assim. no que você queria fazer mesmo. Então, foi um momento que realmente, meio que de rebeldia, que gera um estresse ainda maior com o meu pai, distancia a gente, né, nesse ponto. Mas acho que foi o momento que me deu, assim... essa atração para chegar e falar assim, puta, pai, desculpa, mas assim, nessa decisão, tipo, cara, eu vou ter que tomar sozinho E novo, né? Né, e vários anos depois, assim, cara, eu lembro no meu aniversário de 30 anos, eu conversei com meu pai, eu mandei uma carta para ele, eu falei assim, cara, demorou muito tempo para entender isso, mas eu só consegui fazer tudo isso, cara, porque o primeiro foda-se da minha vida foi o mais difícil de todos, porque foi para você. Sim. E a partir daí, cara, assim, porque toda vez que alguém veio falar alguma groselha pra mim, eu falei assim, cara, foda-se. Você não é meu pai, porque cara. você já deu o tipo, foda-se mais alto escalão do mundo muito que é cedo. pro teu pai, cara. Então, Exato. assim, isso com 13, 14, 15, aí chega na hora do 17, onde já tá aquilo tudo fazendo, realmente agora é o momento de ruptura. Então, foi toda uma série de coisas, né? Então, a gente chega nesse momento de chegar na cozinha e todo mundo falava assim, não, Tadashi, imagina, vai pra faculdade, porra. E aí, falei, não, quero isso, quero... E aí, quando eu me formo no colegial, né, eu fazia alguns bicos, fazia ali, brincava disso aí em alguns lugares, os caras, fofinho, legal. Só que na hora que você vai realmente procurar trabalho, né? Aí eu falei, pô, agora eu vou procurar um emprego no restaurante, né? Aí, porra, fui lá, coloquei uma gravatinha, um terninho, tal, não sei o quê. Fui lá na Liberdade procurar uns empregos, né? Aí batia lá na porta, os caras, bom, mesa para um. Eu falei, não, tô procurando um emprego, né? Queria começar a cozinhar. Meu, Não. Os caras riam na minha cara, assim, do tipo... Playboy é esse, cara? Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar 15 minutos na cozinha. E eu falei assim, não. Porque a vida na cozinha é dura. E os caras olhavam e davam risada. Eu não entendia. Falei, por que os caras estão rindo, né, Qual cara? o problema desses caras? Porra, tô bonitinho, cara. Vim aqui certinho, sabe? Porra, tal, não sei o que. Os caras olhavam assim, meu, Playboy. Quem te deu a sua primeira oportunidade? Sai. Foi o seguinte, foi uma oportunidade que surgiu. Eu acho que, sei lá, cara, eu comentei com alguém que eu conhecia, assim, do tipo, que já trabalhava em restaurante. Eu falei, pô, queria uma chance aí e tal. E era um restaurante horroroso, assim, cara. Era uma bosta, cara. Do tipo, era muito ruim. Mas, cara, tinha começado em Era o algum que lugar. tinha. E eu lembro que eu não podia ainda trabalhar à noite, porque eu ainda não tinha feito 18 anos ainda, né? Então, você só pode trabalhar de manhã, tal horário você tem que ir embora, mas a gente tá uma dificuldade aí, a gente não vai poder pagar vale, transporte, a gente não vai poder pagar salário e assim, cara, o que comer é aqui, né? E eu lembro que era um restaurante japonês horroroso, que fedia, assim, cara, puta, tem assim, mas... Falei, foi ali, começou ali. E aí, foi bom que começou ali, cara, porque eu já vi ali de cara, eu já entendi que tudo que eu tinha nessa imagem romantizada na minha cabeça de referências que eu tinha de livros, da minha avó, eu falei assim, cara, que é isso aqui? Não tem nada a ver. E aí já começa a trabalhar na minha cabeça. Eu falei assim, eu acho que... Beleza, vou ver se eu acho outra coisa e vamos ver. Então, assim, a minha linha de referência, então eu sempre uso, né? Hoje, quando eu falo com todo mundo, eu falo assim, cara, o importante de cozinha japonesa é ref. Que tipo de referência que você tem de cozinha japonesa para tratar de cultura e comida japonesa? Exato. Então, as minhas, elas sempre foram de padrões muito altos, assim, de berço. Voltando para o ponto lá dos restaurantes, né? Você estava falando da questão da confusão das cozinhas e o Anthony Bourdain sempre trouxe essa questão, né? De que se você conhecesse as cozinhas de onde você come, você jamais comeria em diversos lugares. E ele, ao longo do trabalho dele... E óbvio que isso não é uma máxima, tem muitos restaurantes muito profissionais nesse sentido, e eu acho divertido que no processo dele, ele saiu do restaurante e foi para as culinárias de rua, onde a coisa é feita ali na origem e tal, e que não tem essa preocupação e a comida é ótima, né? Então, eu acho que tem espaço na culinária para tudo isso, né? E como é que foi para você? Porque depois você
trabalhou aqui no Brasil e você depois decidiu ir para fora. Então, na verdade, ir para fora sempre foi uma coisa muito clara na minha cabeça. Sim. Né? O que eu usei o Brasil em termos de experiência foi... Bom, se eu vou para fora e o meu objetivo está muito claro que eu vou para fora, e eu vou ter que passar um tempo no Brasil até conseguir, né, fazer isso daí, então vamos, sei lá, cara, eu vou estudar o máximo possível do que tem aqui no mercado. Então aí eu saio daquele primeiro restaurante, recebo uma outra oportunidade, aí fico um tempão lá, desde o começo, de baixo para cima, vou verticalizando. Aí já era um restaurante melhor. Melhor, legal, ele existe até hoje, e vai. Aí eu falei assim, só que, cara, se eu quero ver outras coisas, eu não posso fazer carreira nesse restaurante. Já fiquei assim, fiquei, sei lá, 4 anos ali. Legal. E 4 anos é um bom tempo para você entender o processo. E aí eu falei assim, bom, e aí vi várias coisas acontecerem no meio, cara, vi gente passando, vi gente vindo não sei o quê. E aí você começa a ver que restaurante é isso, né? Todo dia é uma paulada diferente, porque você lida com pessoas, então tem ego, tem expectativa, o cara não gosta de você. É uma área artística, né? Sobretudo. Eu acho que, assim, artística é uma forma de dizer, mas eu acho que, assim, é o mundo real, cara, entendeu? Do tipo, então tem um cara que não gosta de você, mas ele vai te puxar o tapete, você não sabe que é ele que tá puxando. Sim. E aí você ganha, né? Você ganha ali experiência de vida no ninho de... Assim, a gente sempre fala, cara, pô, jogou no ninho de cobra, entendeu? Sim, então, cozinha, cara, realmente raiz, assim, na época que eu comecei a cozinhar, ninguém tava interessado em ti, tipo, cara, puta, é mais um pra dividir a caixinha. Puta, é mais um pra... Sabe? Aí vem, porra, que playboy, cara. Porra, moleque playboy aqui, não sei o quê. Cara, já vem cheio da grana. Pô, folgado. Então os caras não gostam de você. Sim. Né? Então você meio que tem que se provar. Então eu empreendi desde cedo que você tem que se provar lá dentro. E não porque, sei lá, você tem um nome ou porque você fez alguma faculdade ou alguma coisa. Isso na cozinha, cara, é muito relativo. Não né? importa, né? Assim, eu tô sendo educado quando eu digo que é relativo, mas um cara raiz, assim, ele vai olhar pra você e fala assim, cara, eu não quero saber com quem você estudou. Eu não quero saber o que você sabe. Pega lá a faca, pega lá o fogão e vamos ver se você sabe. Porque se você não souber, é rua. Isso é rua. É rua, não tem essa. E eu acho que mudou muito a dinâmica. Né, em relação a profissionais de cozinha, né? Por isso que a gente vê muita rotatividade, a gente vê muita gente desistindo da carreira, porque o Instagram vende um sonho de gastronomia que não é real. Que não é real. E aí, cara, eu começo a trabalhar em outros restaurantes. Então eu começo a pular em vários restaurantes. E aí meu pai falava assim, cara, cuidado, que esse currículo não é bom, porque as pessoas vão olhar teu currículo e vão falar assim, pô, você nunca para num lugar, você nunca fica num lugar. Mas eu não tava fazendo carreira, eu tava querendo ver experiências. O que cada restaurante que teoricamente são o melhor restaurante de São Paulo tá fazendo. Então assim, tá, beleza, eu quero ver. Se esse é o melhor restaurante de São Paulo, eu quero trabalhar lá. E aí eu ia lá, beleza, legal. Por um tempo era divertido, por quê? Porque assim, tudo era novo. Porra, operação legal, cliente novo, produto bom. Mas você fala no final é igual. No final tem os mesmos defeitos, no final tem assim... Porque a cultura do país é essa. Né? Cara, eu não vou conseguir verticalizar minha carreira, no final eu vou ser apenas um cara de uma família, né, abastada, enfim, era como eles viam, né, do tipo, cara, Claro. E nunca fui, assim, Claro. sempre, né, mas os caras, não, você é japonês, é cabelo bonito, sabe, não precisa trabalhar, tá trabalhando de lazer. Tá trabalhando pra você Então, ganhar. cara, pra se provar lá era muito difícil, mas eu falei assim, cara, então tem que provar o quê? Na porrada. Então, eu chegava mais cedo, saía por último, trabalhava mais, cara, corria mais que todo mundo, porque pra mim era assim, uma forma de, bom, eu preciso dar esse salto. Mas ao mesmo tempo era uma forma de, puta, eu preciso ser realmente melhor que os caras. Eu preciso de uma certa forma provar pra eles que eu mereço estar aqui. Sim. E isso só me ajudou, na verdade. Eu nunca terceirizei essa responsabilidade do tipo, porra, ninguém me olha porque eu sou mais esforçado e não sei o que. Eu falei assim, cara, isso vai ser bom pra mim. E vou. Aí chega uma hora, cara, que eu passo por vários restaurantes e aí chegando uma hora que assim, cara, deu. Eu não vi nada, absolutamente nada. Isso, a gente tá falando de 2008, 2009. E eu falei assim, eu não havia absolutamente nada que me faça querer fazer uma carreira aqui. E não é só de comida. Eu falei, então, não vi nada de gestão, eu não vi nada de, assim, cara, eu não vi, assim. Isso vem dentro daquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast sobre o Brasil. O Brasil é uma terra onde tudo ainda precisa ser feito, tem muito espaço para muita coisa, porque muita coisa é muito rudimentar aqui, né?
Eu vejo grandes empresas aqui, familiares, sendo operadas igual uma banca da feira. Né? E isso é uma característica aqui porque a educação nem sempre é tão valorizada. Em países onde a educação é muito valorizada, você já tem um nível de profissionalização muito alto. Com certeza. E isso muda a operação como um todo, qualquer operação. Sim. E aí, qual foi o primeiro país que você foi? E aí eu vou pro Japão. Foi pro Japão de cara. Só não foi bem assim, né? Eu dei muita sorte, porque eu conheci um cara que era um empresário de restaurantes. E ele tinha acabado de fazer uma sociedade num projeto aqui no Brasil. Tá. E eu conheci ele por acaso, num evento, né? Eu estava trabalhando como tradutor ali, porque, né, fala japonês e tudo. Ele falou, pô, que legal, o que você faz? Ah, eu tô trabalhando em restaurantes, né? Mas pensando em ir pra fora. Eu falo, pra fora, pô, beleza. E aí eu passo, né? Faço uma entrevista com ele e eu passo num projeto que ele, basicamente, ele teve essa visão de investir em restaurantes escola lá no Japão. Porque ele queria, na verdade, criar uma forma de reintroduzir brasileiros que estavam desempregados no Japão no mercado de trabalho, ensinando uma nova, né, um novo craft para eles, que no caso era restaurante. Então, eu passo por um treinamento lá no Japão, chego lá, demora 1 ano para sair minha papelada, enfim, saio, vou pro Japão, começo. E cara, eu achei animal, cara, porque é outro nível. É outro nível. De 0 a 10, quanto estaria o Brasil no momento nos melhores restaurantes e quanto estaria o Japão? Como assim? Se você fosse ranquear, botando que lá no Japão a nota 10 ao nível de operação, de qualidade, de profissionalismo. Os melhores do Brasil estavam em que nota nessa época? Eu vou me abster. Você vai se abster dessa pergunta? Não vou, porque as pessoas não têm, cara, as pessoas não maturidade têm... para entender isso daí, eu sei. E aí eu vou te falar de outra forma. E o restaurante que eu fui nem era tão profissional assim, mas ele já era muito à frente do tempo, do que eu tinha. Sim. E aí o mais louco é que o fato dele ser um restaurante que usava muita automação, era um restaurante que eu achava genial. Mas aí que começa a mudar a minha cabeça. Eu falei assim, não existe só a questão do high performer ali na faca, na técnica. Existe a forma de como você gere um negócio, cara. Era uma marca de 5 restaurantes já. Sim. E a gente trabalhava na central. Sim. E aí começam umas coisas assim do tipo... Pô, como é que o cara pica, sei lá, 8 maços de cebolinha em 10 minutos, né? Do tipo, isso aqui dá pra fazer na faca? Dá, mas o cara... Aí eles usavam uma máquina, né? Do tipo, Aí eu falei, eu nunca tinha visto uma máquina que corta cebolinha, né? Obviamente, não cortava igual, né? Uma pessoa, tal, não sei o quê, pá. Mas, porra, você tem 5 restaurantes, tal, não sei o quê, pá, pá, pá. Só que aí, né? Eu fico quieto, fico olhando, fico quieto. Só que aí, o que acontece, cara? Eu começo a perceber que, mas... Tem cara de japonês, mas é brasileiro. Então, não é bom. Então, cara, os caras começam a me malhar dentro da cozinha. Eu falei assim, puta, não é diferente. Não, você diferente. Você sofreu a mesma coisa. Aí eu falei assim, cara, quer saber então? Então, puta, eu vou pras cabeças. Sim. O que eu falei? Cheguei lá, comecei a falar assim, porra, essa cebolinha aqui cortada na faca. Ah, bosta. Dessa faca aqui, eu passei um dia amolando todas as facas. Falei assim, cara, eu vou cortar a cebolinha na mão e vou mostrar pros caras que a cebolinha cortada na mão é melhor que na máquina. E assim, eu vou botar pra foder, porque aí os caras vão ver que a cebolinha cortada na mão é melhor, vai causar uma mudança, efeito dominó, né? Nada. Foda-se. Mas o que aconteceu? O dono do negócio viu. Até aí os chefes de operação falaram assim, não... Ninguém aqui precisa aprender a cortar. Você quer me dar trabalho, jovem. E aí eu fui lá, comecei. É isso que eles pensavam. E eu só fiquei quieto. E eu só cortava ali, cara. Obviamente. E aí eu falei assim, cara, eu tô competindo com um cara que corta numa máquina. Mas eu falei assim, mas eu vou cortar o meu montinho de cebolinha e eu vou usar só pros meus. Já que todo mundo quer ser cuzão comigo, beleza, vamos pras cabeças. E aí eu começo a só cortar as minhas cebolinhas do meu jeito. E aí, o que acontece? A galera que começa a ir no restaurante, quando eu tô cozinhando, a galera começa a notar que o resultado é diferente. E isso chega no dono da empresa, o cara que me entrevistou no Brasil. E aí um dia ele chega no restaurante e fala assim, pô, deixa eu ver o negócio, né? E aí ele falou, Tadashi, por que você corta na mão? Eu falei assim, cara, porque quando a gente corta na mão, a gente consegue identificar quais são as cebolinhas que têm a espessura certa, qual que tá com a parte mais fibrosa, a gente tem que tirar aquilo. Quando a gente corta na máquina, a galera só lava e pica tudo. Não tem um processo de seleção disso daí. E eu falei, isso faz uma puta diferença na tua boca.
E aí ele falou assim, não acredito. Eu falei assim, então tá bom, eu vou te mostrar. E aí eu corto a minha cebolinha e eu pego a da máquina, não mostro pra ele qual que é e dou. E aí ele comeu e falou assim, cara, que diferença, né? Não sei o quê. Ele falou, então, porque essa aqui foi feita na mão. Ele falou assim, cara, ela é mais vibrante, ela é mais fresca, ela tem mais textura. Eu falei assim, porque ela foi feita na mão. E aí eu falei, e eu sempre acreditei que o carinho que você coloca nas coisas tem um resultado diferente. Eu acredito nisso absurdamente. E aí eu falei assim, e tem outra coisa. Assim, e tem muito da atenção e o detalhe, por quê, cara? Porque quando eu tava lá escolhendo o maço, cara, eu tava tirando o tamanho, o que não presta, não sei o quê. Você tá fazendo uma seleção. Tem um culinária high-end precisa desse tipo de cuidado. E... Por isso que ela é high-end. Isso, cara. E era uma casa de rede. E o que acontece? O dono fala assim, a partir de agora... Demorou uns 3 meses pra fazer essa mudança. Ele falou assim, a partir de agora, todos os 5 restaurantes vão cortar na mão. Cara, você acha que eu fiquei como? Os caras te odiavam. Não, os caras não queriam me ver. Só que eu eu olhava pros caras, eu passava assim no corredor e falava assim, foda-se, velho. Cozinha, eu falava assim, cozinha é cozinha. Vocês não querem cozinhar? Não, vai procurar outro emprego, velho. Isso assim, cara, eu tinha acabado de chegar no Japão. Só que o que aconteceu? Eu falava assim, se eu ficar 1 ano aqui escutando o que os caras têm pra me falar e eu abaixar a cabeça, falar o que eu tenho que fazer, eu não vou crescer. Eu falei assim, bicho, eu não saí lá do Brasil. Lá no saio do Brasil, meu pai me enchendo o meu saco. Os caras falando que eu sou um playboy. E mesmo assim, eu vejo um monte de cara que não sabe fazer nada. Ganhando muito mais dinheiro que eu. Eu falei assim, eu não vim até o Japão aqui pra ficar aguentando isso aqui, velho. Assim, eu prefiro ir embora do Japão. Mas assim, os caras me surrando pra dentro de um avião, assim. Mas eu fiz tudo que eu tinha que ter feito. Porque pelo menos eu volto com a consciência limpa. Eu falei assim, essa chance, ela não vai voltar de novo. Então assim, eu tenho que aproveitar. E qual foi teu ponto áureo, assim, no Japão? Cara, foi o dia que eles chegaram assim, Tadashi, você vai ser treinado para ser gerente de restaurante com 5 meses. E aí foi um negócio assim, cara, do tipo, a galera que dos outros restaurantes, dos outros gerentes que não me conheciam, eles só tinham escutado falar de um cara que veio do Brasil, que foi o culpado por toda a implementação de mudança de máquina para trabalhos, assim, manuais. Então, assim, cara... Foi um negócio, assim, bizarro. Caótico. Então, no meu primeiro treino, assim, cara, eu conheci o cara que ia me dar o treino. Ele era um restaurante que era, tipo, sei lá, o primeiro da cidade, era o que tinha as melhores avaliações, não sei o quê. Era a unidade dele. E o cara era muito orgulhoso, assim. E eu falei, bom, cara feia pra mim, ok, né? Tipo, cara, já lidei com meu pai, já não sei o quê. Mas esse cara era muito foda. Ele realmente era muito foda. Ele era o cara que... usava a máquina porque ele sabia por que a gente tinha que usar a máquina. Mas ele mesmo assim, ele usava porque ele sabia que ele tinha que tomar conta de 5 restaurantes. Mas ele falou assim, você acha que você só... Tadashi, gerir um restaurante, cara, não é só provar que você é bom no negócio. Você tem que ter... você tem que saber gerenciar visão as pessoas, do business. Né? Eu garanto pra você que se chegar aqui, se gerar um impacto desse, talvez seja legal pro seu ego, mas talvez não pra sua carreira, né? E aí você começa a entender que tem vários desdobramentos. Ele foi um bom mentor pra você. Excelente, excelente. Esse cara me ensinou muita coisa e eu acho que Você tem contato com ele até hoje? Não tenho. A gente se encontrou numa das viagens, mas a gente não se fala, assim. Mas eu tenho pessoas que trabalharam comigo nessa época que são amigos até hoje. Inclusive, o cara que cozinhou junto comigo, hoje ele é vice-presidente dessa empresa. Uau! Que legal. E, enfim, ele é um grande amigo. E ele falou, cara, foi um momento muito decisivo, porque ele falou assim, cara, assim, eu sei que o seu talento, ele é muito importante, só que você precisa alinhar com outras coisas. E foi onde talvez eu comecei a entender que restaurante é negócio. Não é só a parte romântica, não é só aquela luta, né? Porque, assim, cara, você vem de tatame, você entende que, tudo é luta, os caras são meus inimigos, não sei o quê, né? A luta do bem contra o mal. Não é, cara. Todo mundo ali tá tentando sobreviver ao dia, cara. E é um dia muito difícil. Cara, a gente fazia 900 lamens por período no final de semana, cara. Tipo, eram 10h30 da manhã, o restaurante abria às 11h. Eu tinha já 60 pedidos na linha, porque a galera fazia fila. E eu falei assim, cara, então não tinha tempo de falando assim, eu cozinho melhor, o Beltrano cozinha pior. Cara, na verdade a gente tinha que atender aquelas pessoas. E ele falou assim, Tadashi, ainda bem que a gente tem um cara que nem você, porque se um dia a máquina quebra... Você vai fazer. Você vai fazer a diferença. E não você jogar na cara do teu coleguinha que não sabe cortar, que você é melhor do que ele. E aí eu começo a entender que, assim, cara, existe muito né, o cara que é genial na cozinha, o chefe de cozinha mesmo, ele tá ali pra
para unir tudo aquilo. Ele é o cara Exato. que... Né? Então é o bom técnico de futebol, que coloca todo mundo, né? Quem vai jogar, quem vai posicionar. Então, assim, eu acho que a minha visão começa a mudar ali. E o Japão foi decisivo, porque quando eu volto pro Brasil... Você voltou direto do Japão para o Brasil. Cara, eu já não me adaptei mais. E isso, eu fui trabalhar direto... eu recebi eu voltei porque eu recebo uma proposta na época era considerado o melhor restaurante do Brasil. E quando eu falo restaurante japonês no Brasil, isso, né? E eu ainda mantenho a minha opinião, tá? O restaurante que é considerado o melhor restaurante do Brasil, assim, podemos dizer, tá? Ele pode ser considerado como talvez um dos melhores restaurantes japoneses da América Latina, assim, porque é muito forte, realmente, o nível do que a gente tem aqui, com algumas ressalvas, claro. Mas eu acho que o Brasil realmente tem uma força muito grande. E eu falei assim, cara, legal. E era um restaurante que eu tinha um relacionamento muito grande desde pequeno. Porque lembra, né? Minha família, Livraria na Liberdade, todos os restaurantes da Liberdade, eu cresci comendo em todos eles. Cresceu ali? Cresci ali, conheço... Todo mundo. Inclusive os que têm 40 anos, assim, eu conheço esses caras até hoje, assim. E aí vai essa história de legado, e aí eu vou falar assim, pô, era um novo momento, eles tinham saído da Liberdade para ir para um outro bairro e tava assim, bombando, assim, era, melhor do ano, melhor chefe. E eu falei assim, cara, eu não tenho plano de voltar pro Brasil, mas assim, eu recebi uma proposta do cara que era o sócio investidor do restaurante, não do chefe. E aí eu topo, porque eu acho que é um projeto legal, falei assim, pô, cara, eu falo japonês, falo inglês, estou voltando do Japão, acho que tem o potencial para ajudar o restaurante a chegar num ponto ainda mais... Com essa mentalidade, assim, eu não quero ser o cara do restaurante, mas eu quero ser alguém muito útil para transformar isso aqui... vai ajudar o próximo passo. Ainda melhor. Volto todo empolgado, chego aqui, o que acontece? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Não, Tadashi, olha, veja bem, cara, aqui o restaurante é meu, é do meu jeito. Eu falei, cara, te entendo, mas... A gente não pode, talvez, implementar algo melhor, a gente pode ensinar os meninos, cara, né? E a galera via que eu tinha chegado do Japão com um monte de coisa nova, os caras assim, não, Tadashi, não sei o que, e nada, não, ó, aqui a gente tem um subchefe aqui, ele tá desde o começo comigo. Falei, beleza. Então tem a parte burocrática, você tem que lidar e tal, não sei o que. Sim. Mas aí você vê que o restaurante não performa, você vê que todo dia é a mesma coisa, tem algumas falhas de gestão, e aí você começa a ver que cara, é a mesma coisa sempre. Eu falei assim, cara, puta, esse restaurante podia ser infinitamente melhor. Mas, infinitamente melhor pra quem? Porque ele já está sendo premiado. Aí que foi, assim, a cereja do bolo na minha assim, sabe quando bate aquele... Eu falei assim, cara, na verdade a pira tá comigo. Não tá em mais ninguém. Essa exigência que eu cobro de todo mundo, ela é minha. Aí Sim. eu falo assim, então... Essa foi uma grande sacada. E aí eu falei assim, então eu só vou ser feliz o dia que eu trabalhar pra mim mesmo. Uhum. Eu tenho que abrir o meu restaurante. E aí eu falei assim, então peraí. Aí eu começo a olhar assim, pensa bem. Você é pago pra estar aqui. Você é pago pra fazer o que os outros esperam que você faça. Se eles estão esperando 1/10 do que você pode fazer, na verdade você tá tirando férias, né? Porque assim... Você tá subaproveitado. Aí eu falei assim, beleza, então eu vou fazer o seguinte... Por que eu fui embora do Brasil? Porque na época eu estava estudando os restaurantes. Eu falei assim, então eu vou começar a estudar de novo esses restaurantes. Aí eu começo a trabalhar, eu fecho a boca, obviamente. Dou de louco, né? Boto lá uma anestesia mental ali, finjo que... Não, ótimo, beleza, vamos assim. Receita 1 para 1 para 1. Lindo, tudo errado, mas... Bora. É isso, bora. A receita é sua... Do que eu faria não é. Mas assim, o restaurante é teu, entendo. Não, Tadashi, tem que ser 1 para 1 para 1. Por quê? Porque é fácil para todo mundo cozinhar. Eu falei assim, olha, eu não concordo. Eu acho que cozinha japonesa não tem que ser fácil para todo mundo. Ela tem que ser o que ela é, mas tudo bem. O restaurante é seu. As pessoas estão gostando? Lindo. Quem sou eu para falar? Ótimo. Pimba. Jornalista ama, cliente ama. Lindo. Ótimo. Vai, Tadashi, fecha a boca. E vai. E aí eu pego um outro emprego num outro restaurante, que eu também queria entender o que estava rolando, porque era considerado um excelente restaurante. E aí, eu faço uns 2 anos. Aí chega num ponto onde, assim, cara, não dá mais. Pra mim não dá mais. Não dá, porque eu preciso verticalizar, cara. Eu tô lá nos meus 20 e poucos anos, assim, cara, assim, eu não vou ter 20 e poucos anos de novo. E eu tô aqui no Brasil, tipo, cara, trabalhando nos lugares que eu sei que eu consigo ser infinitamente, assim, mais útil, mas eu paro nessas engrenagens, assim, do tipo, Tadashi, mas o restaurante é assim, as pessoas gostam assim. E chegou num ponto onde eu falei assim, bom,
deixa eu deixar minha marca, pelo menos. Então, eu começo a me conectar com alguns clientes específicos. Para esses clientes específicos, o que eu começo a fazer? Eu comprava meu próprio shoyu, eu comprava meu próprio ingrediente, eu comprava meu próprio peixe. E você fazia o separadinho e fazia ali, ó, numa caixinha separada ali. E aí, quando esse cliente chegava, eu atendia só ele. Porque ele pedia, no momento da reserva, assim, eu quero comer com Tadashi. Com Tadashi. E aí eu fazia lá um negócio super bonito, tal, não sei o quê. Aí a gente escutava lá assim, mas o que fulano tá comendo ali? Não, é um negócio que o Tadashi fez. Eu também quero. Aí eu olhava e falava assim, Não dá. não tem. O cara reservou faz uma semana isso aqui. Comprei hoje na feira pra ele, assim. E realmente, é porque eram uns peixes que ninguém comprava. Por que você não compra esse peixe? Porque não vende. Eu falei assim, mas não vende. Não vende porque você não faz. Porque você não... Não, porque vocês não educam o cliente. Sim. Né? Eu falei, cara, como é que o restaurante que é considerado o melhor do Brasil não Cara, não e a gente trabalha vai com às isso? vezes em alguns restaurantes e a gente vai a alguns restaurantes mais tradicionais, outros menos. Eu gosto quanto mais tradicional, melhor pra mim. E que é isso. Quais são os peixes que você tá me servindo? E aí ele vai, ele fala. E assim, eu vim de Brasília. Brasília, peixe branco era robalo, quando era bom. Quando Aí eu tinha, né? chego aqui e, cara, me apresentam 10, 15 variedades de peixe branco. Completamente diferentes. Aí eu falo, pô, olha o gosto de cada um e tal. Isso pra mim foi muito impressionante aqui, de vir pra São Paulo, né? Eu já não gostava mais de comer sushi. E quando eu vim pra São Paulo, a Dani sabe disso, né? Eu me reeduquei a comer sushi. E a coisa que eu mais senti diferença aqui foi o arroz. Uhum. Um arroz feito de maneira correta traz um outro sabor. E aí você saiu do Brasil, foi pra onde? Você saiu de novo do Brasil, Aí né? eu saio por quê? Porque aí... Isso aí da onde surge, mas assim, eu acho que quando você movimenta as coisas, elas acontecem. Eu comecei a mandar carta para alguns lugares e assim, aleatórios, né? Tipo, sei lá, vou mandar para Itália, vou mandar para Suíça, vou mandar para o Japão de novo, mas eu queria outros ares. mercados, né? E aí tem uma história que ela é muito importante nesse momento da minha vida. Quando eu comecei a cozinhar, eu ganhei um livro que é de um chefe muito conhecido, que ele é sócio, inclusive, do Robert De Niro hoje, que é o Nobu-san. E esse livro me marcou muito, porque eu vi a história do cara, quantas vezes ele faliu, né? Quantas vezes ele pensou em desistir, enfim, ele foi lá e hoje é um dos chefes mais bem-sucedidos do planeta. E eu lembro muito de cara, assim, de quando eu era moleque, eu falei, eu queria muito trabalhar com esse cara parece ser espetacular, assim, porque não é a cozinha que eu acredito, né? Não é o estilo de cozinha que eu acredito, mas, cara, visualmente a cozinha dele era tudo que eu via naqueles livros. Sim. E aí isso era algo que me Aí encantava. você falou, uau, isso eu, existe. Porque, Isso meu, realmente existe. Por quê? Porque o cara, ele é um cara que estudou cozinha clássica, mas ele não faz cozinha clássica, mas ele é reconhecido no mundo inteiro. Eu falei assim, cara, então tem um cara que tem o próprio estilo de cozinha e que conseguiu fazer isso. Eu falei, pô, então esse cara virou, assim, uma grande inspiração pra mim, né? E então, assim, cara, eu começo a trabalhar, né? Eu começo a fazer esses momentos de, assim, cara, eu tô causando algum impacto? Não sei, eu só vou saber se esse impacto, essas pessoas que eu tô atendendo, que eu tava falando pra você, que eu levava lá minha caixinha, esses caras são meus clientes até hoje. Até hoje. Alguns deles foram me visitar na Europa. E hoje eles comem no nosso restaurante. Uhum. Então, sim, faz diferença, né? Então, assim... Lógico que faz. E aí vai. E aí, porra, cara... E aí eu recebo uma carta um dia, falei assim, Tadashi, a gente... chegou até você por conta de um programa de scouting que a gente tem e a gente identificou que você tem algumas qualidades e especificamente que você fala inglês, português e japonês nativos, assim, então... E você tem, né, uma experiência razoável, já foi pro Japão, você trabalha em alguns restaurantes que são muito bons aí em São Paulo e a gente queria te fazer um convite para, né, se juntar ao nosso time em Mykonos. Opa! Aí eu falei, puta, e era bem aquela época que a Grécia tava um caos, assim, né? E eu falei assim, puta, cara, será que eu vou? Será que eu vou? Na época eu tava, cara, olha que loucura, eu tava noivo naquela época. E falei, não sei se eu vou, beleza, uma oportunidade boa, vambora. Então eu largo tudo, largo família, largo noiva na época e aí, cara, olha como a mente é muito louca, né? Puta, cara, recebi o chamado do cara, né? Eu chego assim, vai ser... Não, tô pronto, minha vida me preparou pra isso, tô pronto. O que acontece quando eu chego lá? Tudo de novo, cara. Mas assim, agora num nível, meu irmão, do tipo... Hard, né? Não, assim... Só pra você ter uma ideia, no dia que eu cheguei, o RH falou assim, Tadashi, sua documentação leva cerca de um mês pra sair até lá, olha, a gente vai te pedir pra você, né,
vai se adaptando, entra ali na cozinha, vê algumas coisas, mas você não pode trabalhar por questão de documentação. Beleza. E aí, quando eu cheguei lá, então assim, teoricamente eu teria um mês para chegar lá e me organizar, né? Comprar as coisas, né? Me preparar. Olha, a gente deixou um apartamento aqui para você, não sei o que e tal. E assim, você chega numa empresa daquele tamanho, você espera assim, pô, eu vou ganhar meu uniforme, os caras vão me fornecer as coisas, tudo certo. Então eu não levei nada. Né? Assim, não é que eu não levei nada, mas eu tinha lá uma coisa ou outra, mas uma jaqueta ou outra, assim, mas eu não levei, tipo, sapato assim, os caras vão me fornecer. Você tá indo para uma das maiores companhias do mundo, né, de restaurante. Aí, chega lá, vou conhecer meu time, né, a galera com quem eu vou trabalhar, todos super incríveis e tal. Tadashi, vamos jantar hoje, vamos, jantar de boas-vindas pro novo membro do time, não sei o quê. Joia. Cara, cheguei, legal, me levaram para um restaurante, o Casa de Giorgio, que eu adoro, inclusive, quando eu fui com a Paty ano passado, a gente foi lá também, e os caras me conhecem até hoje. E aí, tudo certo. Abre champanhe. Talento novo, sangue novo, vamos celebrar. Abre champanhe. Cara, a gente bebeu assim até umas 3 horas da manhã, cara. Aí, todo mundo vai contando, e Tadashi, conta da sua vida, não sei o que, assim, lindo, né? Eu falei, porra, cara, achei os meus peers, assim, né? Achei a galera, assim, que vai cuidar de mim. Cara, no dia seguinte, eu fecho o olho, deu umas, assim, cara, eu não lembro quanto tempo passou. Eu sei que, assim, eu escuto a galera batendo na porta. Vamos, acorda aí. Falei, que isso, cara? Como assim? Acorda aí. Não, acorda aí, Tadashi, vamos trabalhar. Assim, não, como assim trabalhar, cara? Vocês estão loucos? O RH falou que eu não posso trabalhar até daqui a um mês. Ele assim, quem manda nessa cozinha não é RH, sou eu, cara. Aí o meu chefe falou assim, pega suas coisas e vai pra cozinha agora. Ele falou assim, cara, eu não tenho... sei lá, eu vi todo mundo de tênis de, tipo... E lá na Europa a gente não usa Crocs. A gente usa assim, outros sapatos lá que tem lá, profissionais e tal. E ele disse, eu não tenho sapato de cozinha, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você é um cozinheiro de merda. Como é que um cozinheiro profissional que você vem pra Europa sem vir com um sapato de cozinha? Você tá fazendo o quê aqui? Pode sair da minha cozinha, vai comprar um agora e você volta em 15 minutos, cara, porque senão eu vou te arrancar seu couro aqui. Mano, eu tava completamente bêbado, cara. E aí eu olho e falei assim, os caras tão me zoando, velho. É pegadinha, velho. Não é possível. Aí eu comecei a questionar na minha cabeça, né? Falei, não, peraí. A empresa é grande, os caras vão me fornecer. Aí quando eu voltei cheio de razão, né? Porque fui lá, comprei, peguei, joguei um recibo ali nos caras. Eu falei, não, vou meter o recibo na cara dos caras. Falei que eles têm que me reembolsar, não sei o que. Ele falou assim. Eu falei assim, meu, que palhaçada é essa, cara? Como assim? Vocês não vão dar uniforme? Ele falou assim, você só vai ganhar o seu uniforme a hora que eu falar que você vai ganhar o seu uniforme, porque você ainda não mereceu o seu lugar aqui. Falei, lindo, lindo. Véio. Te botou um desafio. Puta. E aí, meu, eu olhei e falei, filha da puta, né, cara? Ontem, todo aquele papinho lá, eu falei, pô, mas o RH, ele falou assim, esquece o RH, velho. Você não tem que provar pro RH que você cozinha, você tem que provar pra mim. Porque até hoje o RH só fez cagada, velho. E aí eu falei assim, mano, caceta. Fudeu, né? E assim, eu cheguei, assim, era o pico do verão. Era julho. Então um calor, assim, cara, monstruoso em Mykonos. E eu odeio o calor, cara. E assim, você não tá acostumado com o clima, você não tá acostumado com a comida, você não tá acostumado com o ritmo. E assim, na primeira noite, isso assim, trabalhando desde as 8 horas da manhã, preparando que nem um louco, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Briefing. Porra, briefing, beleza, vamos pro briefing lá, pré-serviço. E assim, o time inteiro, e eu não sabia quem era ninguém. E assim, eu já, assim, desesperado. Falei, mano, tipo, eu já não... Vai dar merda. E assim, no nível, assim, gritaria todo dia pra cima de mim, do tipo, corre aí, pega ele, caralho, filha da puta, não sei o quê. Tudo, os caras me xingando em japonês, em inglês, em grego, em francês, italiano, tudo. E aí no briefing, assim, bom, hoje temos um dia devagar hoje, somente 250 reservas. Eu falei, não é possível, cara, um dia devagar hoje tem 250 reservas. Eu falei, bom, pelo menos é só 250, lá. Aí os caras olharam e falaram assim, hoje vai ser bom, hein, não tem reserva, então quer dizer que vai vir um monte de walk-in. Eu falei assim, como assim walk-in, velho? Meu, sabe quantas pessoas a gente atendeu naquele dia? Eu lembro isso, o número até hoje. Foram 395 pessoas. E eu não tava preparado para aquilo, cara. E essa é uma das melhores histórias que eu guardo, assim, com muito carinho, porque me ensinou muito sobre humildade. Porque eu com 10 anos de carreira, eu assim, recebi o chamado pra ir no Nobu, cara. Tipo, eu me sentia assim, tipo, sabe... O cara. O cara. E eu cheguei lá, os caras falaram assim, Tadashi, você não é o cara ainda. Você tem tudo pra ser.
Mas eu, assim, eu vou te provar todos os dias que você não serve. Merece. Você, na verdade, passou pelo BOP da culinária. Tipo isso. Cara, e eles, todo dia eles olhavam pra mim e falavam assim, Tadashi, quer ir embora? Não tem ninguém te segurando aqui, você não precisa estar aqui. A gente não precisa de você. Olha a pilha de currículo que eu tenho de moleque mais fácil, que não precisa nem tirar visto, porque eles são todos europeus. Sabe que se você custa pra mentir, você custa isso, você custa... Se você se machucar, eu não consigo repor a vaga de estrangeiro, porque você já tomou essa vaga de estrangeiro. Então, assim, cara, na verdade, você é todo um estorvo. Então, assim, cara, você tem que valer muito a pena pra estar aqui. Me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Filha da puta, cara. E assim, e foi muito louco, porque eu falei assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou dar certo, ou eu vou ter que voltar com o rabo pro meio das pernas pro Brasil, que eu não quero, e os caras vão falar assim, né? Tipo... A gente tinha razão. É um puta de um mala que, né, acha que é foda, mas não é nada, né? Aí eu falei, não, cara, não vai ser porque eu não posso voltar pro Brasil, cara. Assim, eu não vou voltar pro Brasil enquanto, cara, eu não provar que, cara, eu consigo fazer essa merda. É tipo, cara, aí era muito mais uma questão, não era mais, já não era mais carreira. Era uma questão de honra pra mim, assim. Eu falei assim, não, cara, se eu cheguei até aqui, velho, vai ser foda, eu vou chorar todo dia, mas beleza, cara. Assim, cara, e eu chorava de raiva. Chegava em casa, eu socava a parede, cara, não sei o que, mas... E aí eu falei assim, ó, você tem duas formas de fazer. E aí, e ninguém veio me ajudar. Do tipo, ô, Tadashi, vem aqui. Não tinha assim, acolhimento. Vai falar lá com o RH pra ver se tá tudo bem. Sabe, do tipo, o RH falou assim, se a cozinha falou isso aí, a cozinha falou isso aí. Quem comanda aqui é a cozinha. Eu falei assim, porra, seus filhos da puta, como é que vocês me falam que é daqui a um mês? Ah, então, normalmente não é mês, né, mas... Se o seu fazer o quê, falou, né? né? Se o seu chefe te chamou, e eles falaram assim, Tadashi, você tem 2 chefe. meses pra provar. Porque a hora que acabar o verão, se você não tiver performado, a gente encerra o seu contrato e você tá... Tchau, porque tinha uma cláusula mesmo no contrato que se eu não performasse, eles me mandavam embora. Sim. E aí eu fui, trabalhei... Cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas eu nunca trabalhei tão bem na minha vida em termos de performance. Cara, de anotar ritmo. Então, assim, cara, eu calculava, eu dormia, ia pra cama pensando assim, cara, eu vou passar pela cozinha, aí quando eu passo aqui do lado direito, eu já pego o negócio, aí quando eu passo pelo lado esquerdo, eu pego aquilo, aí eu vou, aí eu já ligo o fogão, aí que não sei o que aí eu já ligo o forno, aí quando eu volto, eu já ligo o switch, porque leva 15 minutos pra geladeira dar o kick, não sei o que. E aí, sim, cara, minha rotina inteira era cronometrada na minha cabeça e num caderno. E aí você começa. Aí começa. Chega um dia, cara, era tipo setembro, assim, final do verão. E tipo, sei lá, tinha 70 pessoas na reserva, né? Aí o meu amigo, um camarada meu que tá trabalhando lá na época, ele olha assim pra mim, vamos dar folga pro nosso chefe. Aí eu, beleza. E aí ele olha assim, você vai dar conta? Eu falo, vou dar conta. Tipo... Nem fudendo, cara. E foi. Fudendo é ótimo. Mas a gente deu certo, cara. A gente se preparou, porque a gente sabia que tinha uma pessoa a menos e a gente... Com o risco de dobrar aquele número. Porque eu já podia vir o walk-in. E, cara, e foi a primeira vez que eu olhei e falei assim, nossa, cara, a gente sobreviveu, não teve nada errado. Só que aí é uma coisa que eu entendi essas coisas, né? A gente fala assim, cara, quando você pilota Fórmula 1, ou quando você tá, tipo, cara, você vê as coisas vindo devagar pra você. Se é um jogador de beisebol, você vê a bola chegando devagar pra você. Então você vê as coisas acontecendo numa velocidade porque você tá numa outra sincronia. Numa outra sincronia de tempo, E aí aquilo mudou. Cara, e foi indo, a temporada indo ao final, e ninguém falava nada pra mim, que meu contrato tinha sido validado, nem nada. Eu já falei assim, cara, eu tô em paz. Eu fiz tudo dentro do meu alcance. Tenho orgulho do que eu fiz, cara, isso não é pra eu ficar, mas, cara, aprendi muito, cara. E lá no Brasil eu me viro. Aí acabou a temporada, dia da faxina, cara, não, muito louco. E coisas incríveis aconteceram, assim, ao longo dessa cara, enfim. E aí foi. E aí, no final, os caras falaram assim, Tadashi, você tá indo pra Paris, porque a operação, ela tem um pop-up, não sei o quê, a gente precisa de você em Paris, não sei o que. Eu falei, como assim em Paris? Do tipo, os caras não te falaram que, tipo, você tá o seu contrato tá validado já? Assim, eu falei, não. E pra Paris ainda? Não, assim, não, mas Tadashi, seu contrato tá validado faz 2 meses, cara. Tipo, eu falei, como assim? Ninguém falou nada? Eu falei assim, ninguém falou nada, talvez porque eles estavam ali vendo que você tava muito focado, eles não queriam tirar a tua atenção. E no final, vou pra Paris, continuo meu treinamento, aí vai pra Zurique, aí vai pra St. Moritz, cara. Cara, você fez um roteiro muito importante, né? E assim, cara, a gente tá chegando nos minutos finais e eu queria chegar na coroação dessa história, que é seu retorno pro Brasil e a concepção do restaurante que você criou aqui, que é fantástica. Então, volto pro Brasil,
a convite de dois grandes amigos, o Alexandre Terada e o Luiz Cardoso, que o Luiz é um dos sócios do Makoto, do Cidade Jardim, inclusive o Ale é o financeiro deles. E a gente abre um restaurante na época, ali na Padre João Manuel, que tinha tudo para dar certo, cara, mas a gente teve problemas com outros sócios, foi uma sociedade muito difícil, mas aprendi muito nesse momento. E naquela época eu já queria fazer algo menor. Eu já saía do Nobu, que era algo muito grande, eu queria fazer algo menor, porque eu já queria algo para mim. Já estava naquela época de eu quero algo pequeno, mas ainda era o meu primeiro restaurante. Então foi um momento especial, abrir o primeiro restaurante, voltando para o Brasil depois de vários anos na Europa. E não dá certo, a gente briga e tal, eu acabo saindo da sociedade. Mas foi bom porque eu lidei com vários problemas de sociedade. Sim. Acho que foram coisas incríveis que aconteceram. E eu recebo um convite para ir para os Estados Unidos e para o México, participar de um grupo onde eu abriria um restaurante dos meus sonhos, né, em Miami. Então, vou para o México, passo um tempão no México, passo em San Diego, vou viajar, né, para o México todo, e aí eu abro um restaurante em Miami, que era um restaurante 8 lugares, escondido, muito do que eu já imaginava, contra tudo e contra todos, porque ninguém queria trabalhar com a gente, porque, cara, um brasileiro, ninguém conhece, tá abrindo um restaurante de omakase só de reservas. Em Miami, tá maluco? E aí foi difícil, cara, porque o fornecedor não queria vender pra gente, pessoas não queriam trabalhar com a gente. Um amigo meu veio da Califórnia para trabalhar com a gente, o Andrés, que inclusive devo muito a ele, porque sem ele a gente não teria começado. E só pra vocês entenderem, tá? Eu não tava noivo da Paty, né, quando eu fui pra Europa. Era uma outra pessoa que eu chegou num momento onde, assim, eu escolhi terminar o relacionamento porque aquilo me atrapalhava em termos de performance na empresa. Só para completar esse parâmetro. E aí eu faço restaurante incrível, um sucesso. E aí eu entendo uma coisa sobre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele não te julga pelo relacionamento que você tem, ele te julga pelo resultado. Quando o restaurante abre, cara, as primeiras pessoas que vieram falaram assim, esse restaurante é espetacular. O cara fala inglês fluente, o cara é limpo, organizado, a comida sai, o cara faz 2 giros, tá lotado. Cara, o Hidden bateu 5 meses de espera, cara. E assim, no primeiro ano, melhor restaurante do ano, melhor restaurante assim, dos melhores restaurantes, melhor abertura dos Estados Unidos, chefe do ano. Coisas que eu nunca conquistei, assim, no Brasil. E assim, eu não conhecia ninguém. E a gente usou as mesmas formas. Assim, cara, não vai chamar influenciador, não vai chamar jornalista. Jornalista quiser, faz a reserva, vem. Paga. Cara, não teve essa coisa do, vamos divulgar o restaurante. O restaurante foi divulgado pelos locais que entenderam a proposta e que queriam um restaurante daquele jeito. E foi um sucesso. Brigo com os meus sócios, por quê? Porque assim, Tadashi, a gente quer 3 restaurantes iguais a esse. Não tem. Não dá. Não, assim, dá, mas eu preciso treinar isso daqui. Aí eu me desligo da sociedade, começo a planejar um outro restaurante com outro sócio, e aí eu volto pro Brasil para descansar, para tirar férias, precisava de um tempo, fiquei 3 anos lá nos Estados Unidos, e aí eu precisava de férias, precisava renovar meu passaporte, tirar o meu novo visto, porque a gente abriu uma outra empresa. E aí, cara, nesse momento, nesse processo todo, é onde eu conheço a Paty. A gente se conhece, a gente começa a sair, aí eu começo a trabalhar, volto para esse restaurante que eu trabalhei no Brasil, né, logo que eu chego do Japão, que é um restaurante que eu tinha um carinho enorme, que ele estava sem o chefe, que era um dos sócios fundadores, ele tinha saído, então teve várias trocas de chefes. E aí eu volto para tocar esse restaurante por um momento, né, e aí eu fico ali, tenho esse momento de incubação, mas eu falei assim, cara, eu preciso do meu próprio restaurante. E aí acontece a pandemia, o momento certo para eu fazer... Aí a Paty fala assim, Tadashi, eu sei que você está pensando em voltar para os Estados Unidos, mas assim, com a pandemia não vai rolar nada. Eu acho que é o momento certo para você fazer o seu restaurante no Brasil. A Patrícia, eu garanto que vai dar certo. Eu banco esse restaurante, assim, eu vou investir, o dinheiro é nosso, eu te dou o start, a gente vai, cara, isso que a gente vai construir vai dar muito certo. Assim, eu tô te falando que, assim, vai dar certo. Aí eu, porra, Paty, não sei o quê... Estados Unidos, ela assim, cara, confia em mim. E aí, durante a pandemia, a gente constrói o Omotebaco, que é basicamente omotenashi, né, hospitalidade dentro de uma caixa. Então, significa o quê? É uma caixa onde a gente leva hospitalidade para as pessoas, que era uma forma que a gente queria de conectar com pessoas que realmente estavam sentindo falta daquela experiência de comer num balcão, mas que a gente pudesse levar toda essa experiência até eles.
E aí começa super controverso já, né? Porque era só com reserva, pagamento antecipado. Já na época custava R$ 800 um jantar para 2 pessoas. Então imagina, já a loucura, Sim. assim, foi ódio e amor, né? Porque Sim. cancelamento total na internet. Aí, assim, e o mais louco é que teve espera. Aí eu liguei para algumas pessoas que eram meus clientes nos Estados Unidos e falei assim, eu sei que vocês estão no Brasil, vou começar um esquema de take-out. Essa galera alavancou a gente. Aí, vamos, Tadashi, vamos lá comprar. Porque todo mundo queria sair, todo mundo queria comer sushi bom. Sim. E quando chegava sushi, vinha naquelas embalagenzinhas de papel, plástico. Aí o motoboy derrubava tudo, sabe? Horroroso. E aí a gente criou o quê? Meio sistema Apple, fechado de ponta a ponta. Você faz seu pedido, você paga pra mim, mas tu tem que vir buscar. Mas se eu mandar alguém, não sai. Mas eu moro a 1 hora daí. Então não posso te vender, Então, por quê? não posso Porque te a vender. qualidade Não vai ser bom. não vai ser bom. Então tá bom. Então, se você quiser, você pode vir, come aí na rua. E o cara comia na rua. Tipo, sentado dentro do carro, mas ele comia lá na caixinha, a gente pegava a caixinha e voltava. E era caro porque a gente já queria nichar o produto. Sim. Era caro porque o produto era caro. Sim. As coisas que a gente Os trazia, insumos são os caros. insumos eram caros. E a gente fazia pouco. Por quê? Porque a gente já queria atingir o público exato que a gente queria, que era quem? Quem eventualmente viraria o cliente de um eventual restaurante. Então a gente, cara, faz isso por um ano e pouquinho, a gente começa a receber pedidos de Tadashi. Porra, cara, pandemia, cara, complicado, você não vem aqui na minha casa fazer um sushi? Eu falei assim, puta, cara, pode ser. E aí eu fiz e eu falei assim, por que a gente não pega esse espaço que a gente faz, né, e traz as pessoas pra dentro? Mesmo que seja só convite, aí a gente começa a convidar algumas pessoas. Aí esse cara convida uma pessoa, começa. Aí a gente começa a abrir pro público, e aí é onde a gente faz todo o nosso MVP de restaurante. Lá a gente testa todas as fórmulas, lá a gente testa tudo, absolutamente tudo que eu precisava testar. E aí eu falei assim, putz, Paty, eu acho que a gente tem potencial para isso. Então, depois de 1 ano e meio recebendo clientes dentro de um flat que a gente tinha aqui. Que legal. E a gente meio que mobiliou, a gente não reformou, a gente mobiliou para as pessoas. Então é como se estivesse recebendo pessoas para jantar na nossa casa. Sim. A gente constrói o restaurante e se a gente simplesmente não divulga nada, a gente transfere essas reservas que estavam lá 3, 4 meses à frente, a gente transfere para o novo espaço que hoje é o Canoe. E hoje vocês atendem quantas pessoas por dia? A gente tem 8 cadeiras com a possibilidade de colocar uma nona, sei lá, às vezes você leva uma pessoa a mais, vira um grupo ímpar, mas assim, né, a gente reserva sempre 8, dependendo do dia, a gente tem 9, mas full seat todas as noites, 1 giro por noite, não tem 2. Só à noite? Só à noite, e aí no sábado, às vezes a gente tem umas demandas por almoço, então às vezes é legal, porque né, às vezes o pai quer vir com a família, geralmente a família é grupo fechado, então às vezes a gente tem essa operação de sábado no almoço, mas ela ela não acontece sempre, ela acontece sob demanda e é contratado, né, à parte. Então, terça, sábado, só jantar, é uma mecânica que... Pra mim, eu acho fundamental, cara. Não dá pra imprimir esse tipo de restaurante no nível que a gente trabalha, trabalhando 7 ou 6 dias, porque você não tem mão de obra especializada pra isso. Então, você precisa dar esse... E não só isso, né? Eu nunca tive. Cara, em Mykonos, pra você ter uma ideia, eu trabalhei 7x7, 6 meses. On call, quando eu tinha meia folga. E assim, cara, eu nunca tirei meia folga. Assim, eu trabalho há 7 meses. Todos os dias? Todos os dias. De manhã até a noite. Você se sente realizado? Bastante, porque eu acho que é um restaurante que eu sempre quis. Eu nunca tinha dado... Eu sempre quis, na verdade, né? Não é que eu nunca... Eu sempre quis usar o nome da minha avó para um restaurante como esse, mas eu nunca o tinha usado porque não era só nosso até então. Sim. Então, quando a Paty entra na jogada, ela falou, Tadashi, é nosso. E eu me senti à vontade, falei assim, então acho que está na hora da gente dar o nome para o restaurante da Canoe. Mas a gente está realizado, sim, mas a gente não tá parado, né? Eu acho que a gente sempre visualiza, cara, o que a gente pode melhorar. Eu acho que faz parte do craft, de tipo, quais são as melhorias que você pode fazer, né? E eu acho que tá muito a gente sempre fala lá dentro, é muito do detalhe. Tipo, cara, se é 1 grama que a gente vai mudar 1 grama. Sim. Se é 1 milímetro, vai mudar. Então é muito do craft, assim, ligado àquela história do Takumi, né? Que a gente fala que são necessárias 60 mil horas para alguém se tornar um especialista, né, em algo. E a Paty até perguntou, nossa, você já cumpriu, será que talvez essas 60 mil horas? Eu falei assim, Paty, eu não sei, são 20 anos, mais de 20 anos de cozinha. Eu já perdi as contas de quantas horas eu trabalhei, de quantos dias, quantos natais, anos novos, assim, eu já... Então, sim, se eu não cheguei nas 60 mil, eu não sei, mas, assim, eu acho que
eu tô muito satisfeito onde eu chego profissionalmente, mas eu sei que ainda tem, cara, tem muito mais ainda sem de... E isso eu acho muito legal. Eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, porque aqui a gente prioritariamente está entrevistando fundadores de empresas. E isso é uma questão comum, né? Que para fundadores, não todos, mas muitos, principalmente os que sentam aqui, a continuidade da coisa é muito importante. Não tem um ponto de chegada. Né? É sempre um caminhar. E antes da gente encerrar, o que você diria que são os próximos passos? Eu sei que você tem aí uma experiência de imersão no Japão. Como que está esse processo? Ao longo dos... ano que vem a gente está completando 5 anos de empresa, né? Legal. E ao longo desse tempo a gente... Muito do que a gente planejava acabou... Era assim, a princípio era focar no restaurante, né? O restaurante ele nasce como essa homenagem para minha avó. Era um lugar onde a gente só quer cozinhar do jeito que a gente gosta, mas ele sempre serviu como um espaço assim, uma incubadora de talentos, né? A gente sempre investiu muito na molecada. Então, o Canoa, ele é também uma forma de eu homenagear essa briga que minha avó teve lá no começo de acreditar de que alguém tinha potencial. Então, hoje a gente fica muito atento ao mercado para jovens talentos. A gente não faz caridade. Assim, cara, é um programa muito intenso de trabalho, é sério, só que tem um plano de carreira, tem um plano de incentivo, onde, dependendo da performance e as avaliações internas que a gente faz do time todo, um colaborador ele é selecionado para ir para o Japão com a gente. Então, a gente leva ele para o Japão, ele passa um tempo no Japão com a gente leva ele para viajar. O Arizo, né, que trabalha com a gente agora, foi o mais recente. O Lucas, que trabalhava com a gente também, já foi também. Ano que vem tem uma pessoa que vai, mas a gente não fala para não ficar dando... Sim. O olho gordo é muito sério nessa indústria. E então a gente sempre preserva, assim. Então só vai... a gente só fala quem vai na hora que já tá... Na hora que tá tudo certo. Quem né? sabe é só a pessoa, assim. E cara, os próximos passos é um pouco disso, é uma continuidade disso. Então, né, a gente treina esses novos talentos porque é parte da nossa ideia de crescer como empresa. Não crescer o Canoe, mas crescer como outras atividades, outros que tipos de projetos a gente quer fazer, né? Sim. E a Paty, a gente é muito criativo nessa parte. A gente já tem outras marcas registradas, já assim, tá tudo homologado. Legal. E falta gente. Só que a gente não tá, assim, preocupado em, vamos fazer por fazer. Não, a gente vai fazer a hora que a gente encontrar o partner certo, a gente vai investir nesse cara e a gente vai moldar um novo negócio, né? Então, hoje a gente tem, né, antes da gente expandir fisicamente como negócio, a gente criou outros produtos, né? Então, a viagem para o Japão é um. Então, uma vez por ano, a gente cria um roteiro completamente novo, leva um pequeno grupo de clientes que se interessam, a gente leva eles para o Japão, muito foco na gastronomia, mas, cara, ir para o Japão já é um choque cultural. Sim. Eu sempre falo, ir para a Europa é uma coisa, né? Agora, ir para o Japão é outra. Completamente diferente, né? E aí a gente leva essas pessoas Como o Japão está muito em alta, toda vez que você chega lá é muito cheio, né? Já está saturado. Então, hoje a gente já de uns 2 anos para cá, a gente está tirando as pessoas desses centros mais populosos e indo para lugares onde, por exemplo, Karuizawa é já conhecido desde o final do século XIX, um retiro para intelectuais da Universidade de Tóquio. Sim. Então, é uma cidade nas montanhas, já é outra vibe. E aí, quando você chega lá, quando você tem essa outra vibe, você não tem aquele ruído do turista mainstream. E aí você consegue focar o quê? Na natureza, no som. Na experiência real, né? Na artesania, você vai ver vários detalhes muito... né? E aí tem a parte do take-out, ela existe ainda hoje, né? Ela só não se chama Motebaco, porque o Motebaco, ela realmente se transformou nessa caixa de hospitalidade. Então, hoje é uma caixa com vários níveis de hospitalidade diferentes. Legal. A gente tem... Então, o nosso take-out hoje ele se chama Hakobako. E aí a gente mudou para uma embalagem que antes ela era retornável, feita de laca japonesa. Hoje ela é feita de bambu sustentável, que é uma embalagem que a gente é exclusiva no Brasil para nós. E ela sempre foi o nosso sonho, por quê? Porque restaurantes em Tóquio usam essa mesma embalagem. Legal. Então era algo assim, então custa uma fortuna, mas assim, cara, é sobre entregar a experiência. Sim. E aí tem a divisão de treinamentos que a gente dá para outras empresas. Então essa é uma divisão que a Paty toca muito forte. Então a gente às vezes recebe contato assim, B2B, fala assim, cara, eu precisava treinar o meu time, sei lá, o meu time de vendedores para falar sobre hospitalidade. Por que, né? Então assim, a Paty faz isso pela empresa dela, mas dentro do grupo do Motebaco tem uma divisão de treinamento de hospitalidade que a gente não fala muito, mas existe, a gente tem essa demanda. E
cara, é algo que não esperava, que tivesse, né? Todos os desdobramentos, né? Tem até a divisão de evento privativo que a gente faz. Então, tem um dos meninos que a gente, assim, sei lá, você chega assim, Tadashi, eu sei que você tá lotado, não tem reserva até janeiro, né? Tá lotado, mas tem como você ir na minha casa desenrolar um evento, vou receber meu filho tá celebrando, passou na faculdade, não sei o que, pô, legal, a gente pode ir, vai um membro e vai pra lá e faz. E então, isso é incrível. E assim, cara, e assim como a gente chega, como a gente entende uma demanda de um cliente, ou a gente como a gente capta um cliente novo também, exato, né? Então, exato. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eu queria jantar aí hoje, mas não dá. Hoje eu não consigo enviar um cara para te atender, mas você não quer um take-out? Né? Mas será que é a mesma coisa? Olha, se eu tivesse de falar a verdade, você não pode comparar um sushi de take-out com um sushi feito no balcão. São propostas diferentes. É até meio ignorante achar que é a mesma coisa. Tipo, pizza delivery e uma napolitana ali na hora. Saindo da pedra. Então, assim, acho que às vezes tem algumas miopias ali que, né, assim, é muito mais a cabeça da pessoa, mas nosso trabalho é falar, olha, experimenta, testa o produto, vai. Quando a pessoa recebe, cara, vem num... Cara, os opcionais que a gente tem é lenço de Kyoto, sabe? A embalagem, não sei o quê. O copo feito em Aomori, sabe? Aí você começa... São os detalhes. Hashi do Japão, sabe? Aí você... São os detalhes. E é isso. Então, acho que o plano para os próximos anos, cara, é simplesmente manter o que a gente faz desde sempre. Na verdade, assim, se você parar para pensar em retrospectiva, cara, há 20 anos é o que na minha cabeça parece que assim que eu faço todo dia exatamente a mesma coisa. E cada vez ela vai melhorando. E acho que só para... Cara, talvez em termos de Brasil, né, o desafio quando você fala, é jurídico, é fiscal, é econômico, cara, tem vários outros desafios que eu acho que um dos que eu percebi foi isso, cara. Quando eu tava nos Estados Unidos, cara, se eu tivesse feito... Porque eu não fiz nada diferente do que eu fiz nos Estados Unidos aqui no Brasil. Sim. Mas lá nos Estados Unidos, assim, eu já teria resultados completamente diferentes. E não tô falando financeiros, tá? Sim. Tô falando de tudo, assim, tipo... Cara, o reconhecimento que você tem da mídia especializada é completamente diferente. Sim. É mais profissionalizado, né? Todo segmento. Aí só vai sair da sua boca, porque da minha não pode. Mas o que eu digo como profissional, não como pessoal. Não Tadashi que sonhou em ser cozinheiro. É um cara que tem 20 anos de carreira, trabalhou, cara, em 14 diversos cidades, lugares, 8 países, no segmento de... Assim, cara, só nesse segmento aqui... Eu falei assim, cara, isso aqui que eu fiz, assim, isso que eu e a Patrícia e o nosso time, a gente está fazendo no Brasil nos últimos 5 anos, cara, em qualquer país, na Europa, qualquer cidade nos Estados Unidos, a gente já teria, assim, chancelas completamente diferentes, assim. Sim, imagino. Né? Então, esse acho que é talvez um dos desafios que a gente tem, é o nosso papel de pegar os meninos e falar assim, cara, esquece isso, foca no seu cliente, porque a nossa maior chancela é o cliente. É quando você, como é que você veio pro restaurante? Cara, eu conheci seu restaurante porque o fulano falou. Indicação. Cara, esse é o prêmio, assim, sabe? Essa é a conquista aí. Então... Eu não acho que, visão pessoal minha, eu não acho que você faz um restaurante excelente com muitas mesas. Um restaurante excelente precisa de poucas mesas para você conseguir garantir o máximo nível de qualidade em tudo aquilo que você faz. Tadashi, queria te agradecer muito pela entrevista. Cara, dava pra gente falar assim umas 3 horas ainda. Eu sei. Que tem pauta pra caramba. Você volta aqui. A gente vai marcar outra vinda sua. Episódio número 2. E, cara, queria deixar aberto pra você deixar uma mensagem final aí pra pessoa que, como você, jovem, tem um sonho. Que mensagem que você deixaria pra essa pessoa? Cara... E eu só vou me estender um pouquinho porque acho que é importante ilustrar dessa forma. Em outubro, eu levei as cinzas dos meus avós de volta para o Japão. Depois de anos que eles faleceram aqui no Brasil, eles nunca voltaram para o Japão. E tudo que aconteceu naquela vez, absolutamente tudo, foi difícil. Tudo. Deu tudo errado. Porque parecia alguém falando assim, cara, você não vai levar os teus avós de volta para a terra onde eles nasceram. Tudo foi difícil. Teve problema no aeroporto, teve problema no voo, teve problema no hotel, teve problema no táxi que não aceitava cartão de crédito. E teve problema no ATM que não aceitava o meu cartão para sacar lá. Como é que um ATM de um cartão que funcionou a viagem inteira, naquele dia não funcionava? E aí de chegar lá, tem que pegar avião, tem que pegar trem, tem que pegar carro, tem que pegar balsa. E aí na hora que eu falei assim, cheguei na ilha,
né? Com horas e horas e horas de atraso. Assim, onde que era o lugar lá mesmo? Ah, legal. Só que no mapa é flat, né? Você não presta atenção que o mapa é... E era só subida, velho. 40 minutos de pedalada de subida e um calor, velho. Então, assim, o que eu aprendi ali, e talvez um resumo da minha vida inteira, e é algo que eu quero falar pra molecada, é... Quando você tá no caminho de fazer algo muito importante na tua vida, algo que só você sabe, cara, vai ser difícil. E eu não sei se é algo que, pelo menos pra mim, é algo espiritual, algo... Cara, eu não sei. Eu sei que toda vez que eu encontro um desafio assim do tipo, eu falei, não é possível, não tem explicação pra tudo que tá acontecendo. É porque o endgame é muito bom. E vai ser foda. Então, assim, pra essa galera aqui, gente, é difícil. Não é fácil. Esquece Instagram. Não tem sucesso no Instagram. Não tem, assim, cara, é diferente. Porque se você tá no digital é uma coisa. Você tá na cozinha é outro bicho, cara. E eu posso falar isso porque eu trabalho no digital também. E é outra pegada. Então, assim, se você quer ser conhecido por alguém que é realmente um puta cozinheiro, cara, só tem uma forma, cara. Você tem que cozinhar. Tem que performar. Tem que performar, cara. E vai ser difícil. E toda vez que alguém fala assim, não, você não é bom o suficiente, não leva pro pessoal. Entenda que, cara, talvez eu precise me esforçar mais. Então, assim, isso te ajuda a você criar uma autoconsciência e fazer um processo de autoavaliação do tipo, será que eu tô realmente devendo? E esse é um processo que eu faço todo dia. E não é que, porra, que tóxico, você nunca tá satisfeito. Não, assim, cara, muito pelo contrário, eu tô muito satisfeito sempre. Só que eu tenho esse ponto de autoavaliação do tipo, puta, cara, acho que dá pra ir mais longe. Eu acho que eu tenho energia, eu consigo fazer melhor. Porra, tá legal, tá tudo legal. Cara, se a gente estacionasse hoje o restaurante, como ele tá... Estaria maravilhoso. Ninguém, assim, eu tenho certeza, poucas pessoas perceberiam. Acho que eu perceberia. Mas aí fala assim, não, gente. Se eu percebo, então já é hora de mudar. Sim. Já é hora de fazer. Sim. Né? Então, acho que pra essa molecada aí que tá começando agora, cara, assim, se vocês quiserem viver de Instagram, cozinhando, tá tudo certo, porque tem muita gente boa cozinhando no Instagram, cara. Sim. Mas se você quer realmente assim, chegar num outro nível... Mas não é um restaurante. É outra história. Cara, eu vou te falar, os meus melhores clientes, eles não estão nem no Instagram, nem no LinkedIn. Eles não têm rede social, cara, eles não usam celular, cara. Esses caras, assim, os caras que viajam pro Japão 3 vezes ao ano, que estão nos Estados Unidos o tempo todo, viajaram o mundo comendo. Você acha que esse cara tá no Instagram? Ele não tá. E é pra esses caras, cara, que você tem que chegar... Pra chegar nesse cara, pra mim, é uma conquista. Então, esses caras que 20 anos atrás eu cozinhava porque eu fazia um shoyu diferente pra ele, esses caras lembram até hoje. E esse é o cara que, tipo, em Miami me visitava, tava na França, ele me visitava, ele tá aqui no Brasil, ele me visita. Eles gostam de exclusividade. Eles gostam de saber que alguém se importa, realmente, Sim. e não é pela grana. Sim. Assim, do tipo, o cara sabe que água eu bebo, o cara Sim. sabe se com aquele momento eu uso a mão esquerda, se com aquele momento eu uso a mão direita, se eu prefiro sentar numa banqueta, se eu prefiro sentar numa cadeira, se eu prefiro o ar-condicionado em 23, se eu prefiro o ar-condicionado em 24, se eu gosto de gelo em cubo, ou se eu não gosto eu só gosto da água gelada, se a temperatura do meu chá é assim, se o tanto de wasabi que eu coloco assim, se o tanto do corte aqui, aquele corte de peixe específico. Isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Sim, né? Que é o que faz a excelência da hospitalidade. E quando a galera fala assim, ninguém vai... Não, percebe. Isso aqui passa. Não passa. Esse cara já não serve pra trabalhar comigo. Sim. Então, às vezes as pessoas, pô, tu acha é muito exigente, assim, tem gente que tem até medo de trabalhar comigo. Eu falo assim, cara, então, assim, desculpa, mas esse é o... É o nível mínimo necessário. Esse é o padrão, cara. Então, é importante, acho que a gente também incentivar eles a encontrarem esse próprio nível. Mas, cara, tem que errar muito pra chegar lá. Acho que esse é o grande ponto, assim, né? Não desiste, cara. Vai ser difícil, tem algo bom. Se tá difícil, cara, é bom sinal, cara. Porque se tá fácil, tem alguma coisa errada, velho. Eu concordo. Né? O fácil nunca tá certo. Não tá. Isso é né? Então, é isso, cara. Obrigado Tadashi, pela oportunidade. super obrigado pela entrevista. Foi, assim, incrível conhecer mais a tua história e acho que a audiência vai gostar muito de ver o caso real da vida, como é construído um sucesso, né? O sucesso não é construído do dia pra noite. E a gente tem que quebrar essa crença. Super obrigado e te aguardo aqui no próximo episódio. Opa, combinado. Vamos marcar outra data obrigado, aí pra gente. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado. O time todo do Rodricast. Muito obrigado pela oportunidade de colocar minha voz aí no cast também. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E vocês, muito obrigado pela audiência e acompanhem os próximos episódios do Rodricast.